Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma reportagem da BBC que está dando muito o que falar, tá? A BBC, vocês sabem, é a televisão estatal da Inglaterra, né? A Inglaterra tem uma televisão estatal, a BBC, de muito boa qualidade, diga-se de passagem, mas que o pessoal lá na Inglaterra não gosta muito não, porque é esquerdista pra caramba, como você imaginaria. Imagina se tivesse uma empresa estatal de comunicação aqui no Brasil. Ah, aliás, tem, né? A EBC, né? A TV do Lula tem empresa estatal aqui no Brasil. É lógico, todo mundo esquerdista lá. Evidentemente, na BBC também é todo mundo esquerdista. O pessoal reclama muito disso lá na Inglaterra. Mas, de vez em quando, os caras acertam algumas coisas, tá? Tem uns documentários muito bons da BBC, né? E aí tem um programa da BBC que é justamente para desmentir fake news. É um fact-checking que eles fazem lá, né? E aí as pessoas mandam sugestões do que eles podem, né, verificar se é verdade ou se é mentira e coisa e tal, e eles respondem no ar. E aí, um ouvinte da BBC mandou a questão sobre esse show da Lady Gaga. Falou, olha só, teve um show da Lady Gaga no Rio de Janeiro em que eles falaram que tinha 2,1 milhões de pessoas no show. O que é muito estranho, né? Porque lá na Inglaterra tem muito show de música também. As bandas de rock são muito famosas lá na Inglaterra, tem muito show bacana por lá, né? E aí a pessoa estranhou, porque tudo bem, foi um show grande. Ninguém está dizendo que não foi um show grande da Lady Gaga no Rio de Janeiro, foi um show grande. Mas 2,1 milhões de pessoas, né? E aí ela perguntou se era verdade isso, se era possível isso. E adivinha, o pessoal fez a conta e falou que, olha só, é impossível, Dudu Malvadeza mentiu para vocês. Nunca que ia ter 2,1 milhões de pessoas ali na praia de Copacabana. Naquele trechinho da praia de Copacabana não chegou nem perto, né? Mas o grande problema dessa história nem é quantas pessoas foram no final das contas. Como eu falo para vocês, o grande problema dessa história é o custo disso, que eu paguei por esse show. O show não foi de graça, não. Cada carioca que mora aqui no Rio, que paga ISS, que paga IPTU aqui, a gente pagou por isso. Saiu do nosso dinheiro esse negócio, né? E um show totalmente inútil. Então, se teve muito menos gente do que disse o Dudu Malvadeza, é sinal de que o retorno não foi tão grande assim. E no final das contas, o tal do resultado que eles disseram, não porque estamos bancando o show, mas é porque vai trazer resultado para o Rio de Janeiro e não sei o que lá. E a gente sabe que o único resultado que tem disso daqui é resultado de eleitoral para o Eduardo Paes. O Eduardo Paes, do Dudu Malvadeza, está querendo se reeleger, quer vir para o estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, eu acho que ele tem chance de ganhar em 2026 e ele quer se cacifar para essa coisa, é por isso que ele está fazendo esses shows, né? Ano que vem deve ter também. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mazarop Turguniev, o Jeca Libertário, Ocupado Demais e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Lady Gaga em Copacabana, BBC contesta público de 2,1 milhões e diz que o show teve 660 mil, ou seja, quase um quarto do total, né? Quase um terço do total, né? Não, menos de um terço do total. Enfim, na verdade não foi isso, tá? O que eles falaram é que o máximo possível seria 660 mil. Não é que tinha 660 mil. Se tivesse a lotação absurda na área que estava o público, que seria a lotação de 5 pessoas por metro quadrado, tu já provou pensar o que é 5 pessoas no metro quadrado, cara? Você não consegue nem andar. Aí eles pegaram toda a área que tinha público ali, desde o mar até os prédios, e ainda somaram as janelas dos prédios e fizeram a conta com 5 pessoas por metro quadrado, dá 660 mil pessoas. Ou seja, mesmo esse número é muito grande. Muito provavelmente estava no máximo uns 300 mil pessoas ali, no máximo 300 mil pessoas. 7 vezes menos do que o Eduardo Paes falou que teria. Foi um show grande? Foi um show enorme, muita gente. 300 mil pessoas ainda é muita gente no final das contas, né? Mas aqui, ó, a BBC analisou no último domingo, dia 13, o público no show histórico da Lady Gaga e concluiu que a apresentação não teve 2,1 milhões de pessoas e sim 660 mil. De novo, não. Ela disse que no máximo, estourando assim, na pior das hipóteses, na melhor das hipóteses, dependendo do seu ponto de vista, se tivesse realmente 5 pessoas por metro quadrado em toda a área que você vê. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o vídeo aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o vídeo da BBC, né? Então, como eu falei para vocês, é um programa de fact-checking, né? Então, eles colocam aqui, ó, eu vou botar o som aqui. Olha, uma das perguntas veio do Andrew, de Bristol. Então, uma das pessoas que perguntou foi o Andrew, falando, teve o show da Lady Gaga, e será que tinha mesmo 2,1 milhões de pessoas? Olha só.
One of them came from Andrew in Bristol. He asked about the crowd size at Lady Gaga's concert in May, and between the breaking news of the past few weeks, we've been looking into it. He says 2 million people were supposed to have seen Lady Gaga at a beach in Brazil in Rio last month. I find these numbers very difficult to believe. Aí ele falando aqui, né? 2 milhões de pessoas teriam visto o show da Lady Gaga numa praia no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu acho esses números muito difíceis de acreditar. Essa figura precisa de checagem. This figure needs to be checked. 2.1 million is the figure given by Rio officials. Does it stand up? Let's check the maths. These are several photos. Ele fala, bom, vamos checar a matemática. Esse número de 2,1 milhões de pessoas foi dado pela Prefeitura do Rio. Vamos checar o fato, né? Vamos checar a coisa. From Lady Gaga's performance during the concert in May. No doubt it was huge. We've taken these 8 pairs of video screens in this image as our reference, which shows the crowd as far back as we've seen. And we can see the stage is about level with. Aí o que ele fez, né? Ele falou, não, vamos verificar isso. Ele já começa falando, realmente foi um show muito grande. Não, isso realmente tinha muita gente, não tem como dizer, né? Aí ele pegou essa imagem aqui do show que mostra a turma aqui e falou, olha só, tava entre esse hotel Copacabana Palace, na verdade Copacabana Palace é esse outro hotel aqui menor, né? Porque é um prédio mais antigo, né? Os outros prédios perto dele são maiores porque são... Cara, tem foto antiga do Copacabana Palace, só tinha ele em Copacabana. É o prédio que começou a coisa toda lá, né? Mas enfim. Então o show foi daqui, ele já exagerou, porque esse prédio aqui já é depois do Copacabana Palace. Até o outro hotel aqui que fica na Princesa Isabel, que é o outro ponto que ainda tinha gente, segundo você vê essa coisa aqui, né? Mas é lógico, dizer que tinha 5 pessoas por metro quadrado, ele vai fazer a conta aqui de 5 pessoas por metro quadrado. É gente pra caramba. Na beirada do palco, eu acho que tem até 5, pode ter até mais do que 5, mas na beirada do palco não é toda essa turma que fica com 5 pessoas por metro quadrado, é impossível, né? Então, ou seja, tirando a turma lá do gagarejo que fica ali, que gosta de ficar na grade ali do palco mesmo, não tinha isso tudo para o resto do coisa, olha só. These hotels and the crowd starts to thin out after the final monitors. From the tide to the buildings, the crowd fills out an approximate area of 140,000 square meters, or... Repara que ele pega desde a arrebentação aqui da água, né, desde o ponto da água até os prédios todos aqui, ou seja, ele considera tudo isso daqui lotado. O que é outra coisa que também não estava, tá? Na praia aqui, na coisa estava bastante cheia, é verdade. Tinha gente sim no asfalto vendo também, mas dizer que estava tudo lotado igualzinho da água até aqui, tá exagerando. Ele tá pegando assim o máximo possível, né? About 20 football pitches at most. But not all crowds are equal. Some are denser than others. To see how many people can fit in the space, I started with the UK's Guide to Safety at Sports Grounds. It recommends an absolute maximum of 4.7 people per square meter, which looks something like this. Aí ele está falando aqui que são 5 pessoas por metro quadrado. Isso daqui é 5 pessoas no metro quadrado. É bem apertado. De novo, ali no gagarejo, ali perto do palco, tinha até mais do que isso. Mas não fica todo mundo assim tão encostado, quem está mais longe um pouquinho, né? So imagine this 140,000 times, and we're talking about 660,000 people. So even if we counted all the balconies and windows facing the stage, and we did, and then doubled the density, which experts say would be dangerously overcrowded, well... E ele falando que mesmo que você contasse todas as janelas dos prédios e dobrar a densidade, o que seria um absurdo, né? No final das contas não daria os 2,1 milhões que a prefeitura falou que tinha ali. Então é totalmente impossível esse número. You'd still only be a little over halfway there. Rio officials, in response to our findings, maintained there were 2.1 million attendees. They did not explain how they measured this. Aí eles perguntaram para a Prefeitura do Rio. Eu falei, não, olha só, a gente fez a conta aqui e não tinha 2 milhões de pessoas ali. A Prefeitura do Rio, do Bombadeza, Eduardo Paes, é lógico que falou que não, tinha sim. Tá, mas como é que vocês fizeram essa conta? Ah, não, a gente fez uma conta aqui mágica, jogou um pozinho de pirlim-pim-pim aqui no papel e apareceu esse número aqui, né? É lógico que não tem lógica nenhuma isso daqui, né? At our maximum safe density, you could fit them all into 450,000 square meters, just. But, as crowd density expert Professor Keith Still told us,
For 2 million people, you'd need the entire length of Copacabana Beach, that's roughly 610,000 square meters, to fit them all in reasonable comfort. Aí o que ele está falando aqui é que poderia ter 2 milhões em Copacabana se tivesse toda a praia de Copacabana tomada. Isso já aconteceu aqui no Rio de Janeiro, tá? Porque quando você tem o Réveillon aqui no Rio, o Réveillon no Rio de Janeiro, a praia fica toda lotada, muita gente mesmo. Mas eu vou te falar um negócio, mesmo no Réveillon, eu já fui várias vezes no Réveillon aqui em Copacabana, não tem 5 pessoas por metro quadrado, não é tão lotado assim. Fica lotado, é verdade, fica muita gente ali, mas você consegue ter gente sentada, tem gente que leva barraca, que dorme na praia, tem, assim, então assim, não é tudo lotado com 5 pessoas por metro quadrado em toda a praia de Copacabana, nem no Réveillon tem isso, né? Então, ou seja, o que ficou engraçado é isso, né? Isso aqui, de novo, só está confirmando o que a gente já sabia, né? Na época desse show, o Franquito aqui fez as contas também, e ele chegou à conclusão de que tinha no máximo 453 mil pessoas nesse show, né? Eu fiz a minha conta, no máximo 300 mil, não passou de 300 mil aqui. E é muita gente? É muita gente, cara. 300 mil pessoas é muita gente, pô. Igual a manifestação do Bolsonaro lá que teve em Copacabana. Tinha umas 300, 400 mil pessoas, muito cheio. Mas 2 milhões? Não tinha de jeito nenhum, né? Outra coisa que ele falou que argumentaram que mas no Guinness Book of Records está registrado que teve 2,5 milhões no show da Lady Gaga em Copacabana. Amigo, porque o Guinness Book of Records, se vocês não sabem, o livro Guinness dos Records é uma brincadeira, uma piada, né? Surgiu com a cervejaria Guinness lá na Irlanda, o pessoal discutindo coisas em botequim de cerveja, apostando e coisa e tal, e fizeram esse livro. É uma piada, não é uma coisa para ser séria aquilo ali, né? Aqui, ó, aí diz que teve 1,6 milhões em Copacabana no show da Madonna em 2024 e 3,6 milhões no Rod Stewart em 94, né? Todos esses números são questionáveis no final das contas, muito menos do que isso. Mas, de novo, o número, o que importa o número? Não interessa. O problema todo é o seguinte aqui, ó. Saiba quem pagou pelo show da Lady Gaga. Teve patrocinadores, é verdade, mas 30 milhões veio da prefeitura e do governo do estado. E isso é dinheiro pra caramba, 60 milhões de reais no estado do Rio de Janeiro, que é um estado pobre, a cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade pobre, uma cidade cheia de problemas para resolver, gastar 60 milhões num show é um absurdo. Qual que foi o argumento do Dudu Malvadeza? O argumento dele é que, mas trouxe retorno. Não, porque teve um retorno, como teve 2,1 milhões de pessoas, o retorno foi em torno de 600 milhões de reais para o Rio de Janeiro. Então a gente gastou 30 milhões, mas recebemos 600 milhões de reais em movimentação. E aí o problema todo é esse, que essa conta não fecha. Essa conta, para fechar, eles fizeram essa conta de forma totalmente aleatória, considerando que o turista vinha, que eram tantos por cento eram turistas brasileiros que gastavam não sei quanto, tantos por cento eram turistas do resto do Brasil, um tanto por cento era do Rio de Janeiro mesmo, que foi para Copacabana, um tanto era turista brasileiro que veio para o Rio de Janeiro e aí pagou hotel, pagou coisa e tal, e um tanto era turista estrangeiro que veio para o Rio. Uma conta muito de padaria e que se baseou no número de 2,1 milhões de pessoas. Se esse número é 7 vezes menor, esse valor aqui, no mínimo, é 7 vezes menor. É ainda pior do que isso, tá? Porque no final das contas, essa conta ainda é uma conta muito tosca, porque lembra, quando você tem isso daí, você não tem benefício em si para a cidade, né? Esses hotéis, esses quartos, seriam alugados de qualquer forma. Então, é uma conta burra que só otário cai nisso daqui. Um absurdo a prefeitura ter gastado dinheiro com esse show da Lady Gaga, um absurdo o pessoal ainda considerar aceitável isso daqui. A BBC só confirmou o que a gente já sabia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.